Continuando então o nosso estudo do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, de Divaldo Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Capítulo 17. Iluminação de consciências. Também dividiremos esse capítulo por ser muito longo. O tempo sempre urge e quando nos encontramos envolvidos por tarefas relevantes, não nos damos conta de como passa com rapidez. Inúmeros atendimentos foram realizados, especialmente na terapia do passe, no trabalho de inspirar pessoas aflitas que entravam em contato telefônico com a abençoada instituição espírita, assim como atendimentos de urgência a pessoas receosas que se encontravam intimidadas pelas comunicações jornalísticas e televisivas mentirosas ou exageradas. Essas atividades sucediam-se porque a Terra ainda é o hospital-escola de almas em busca da saúde real e do conhecimento das leis divinas. Sempre surgem momentos para a ação fraternal da caridade, que é a luz brilhante à frente e à distância. Havia sido programada uma reunião mediúnica para aquela noite, em prosseguimento dos compromissos e responsabilidades. A nossa visita à Cidade da Justiça causara uma verdadeira revolução em outros grupamentos de igual objetivo na erraticidade inferior. A notícia desse feito espalhava-se e houve uma movimentação para reforçar as entradas e aumentar com rigor as incursões perniciosas às criaturas, alvos essenciais e prioritários dos adversários do bem, especialmente os espiritistas. A instituição que nos albergava passou a ser agredida de maneira impiedosa. Pessoas obsidiadas foram conduzidas às suas portas, cerradas por impositivo das circunstâncias. Embora sendo atendidas de forma especial por vigilantes diretamente selecionados pela diretoria, era, porém, impossível evitar-se a balbúrdia, o número de deambulantes em lamentável estado de apresentação, o que constrangia os residentes do bairro, que passaram a demonstrar o seu desagrado e mesmo animosidade. Por outro lado, as organizações terrestres voltadas à baderna e à agressividade foram reforçadas, aumentando os ataques gerais nos diversos setores da sociedade, piorando a situação vigente. Grupos constituídos por pessoas desalmadas, destituídas de sentimentos morais e fé religiosa, engrossaram as suas fileiras com ira contra Jesus e seus discípulos, arrebanhando para suas fileiras os indiferentes, os sonhadores do prazer voluptuosos e consumidor. Os trabalhadores do bem e dos deveres éticos passaram a ser acossados por seus ideais e mesmo sentiram-se pressionados pelo medo de os enfrentar. Muitos membros pertencentes às ideias antiquadas e que se mantinham discretos foram estimulados, rompendo o seu silêncio e o disfarce sobre o qual se ocultavam para cerrarem fileiras com os radicais e agressivos. Nenhum valor de dignidade ou de dedicação ficou sem os pingos de lama atirada a muitos vultos do passado que amaram e contribuíram para o progresso da humanidade. Honrados ceareiros portadores da vida correta, viram seus nomes coroados de rótulos desonrosos por caluniadores de plantão que os difamavam, gerando confusão e dúvidas nas demais pessoas sinceras e buscadoras da verdade. Espíritos desencarnados, ociosos e falsos, passaram a dar comunicações, falsificando os ensinos das doutrinas éticas, e particularmente cristãs, com refinar ironia e zombarias chocantes. Desnecessário assinalar o zelo dos servidores fiéis, que se não permitiram contaminar por suas investidas e perderam sem tempo nas discussões inúteis e portadoras de animosidade, com o único propósito de confundir e desequilibrar. A luz do amor passou a brilhar com mais claridade, e os sofredores encontraram apoio e conforto moral para atuarem os padecimentos e compreenderem as razões das suas aflições por abnegados ceareiros de Jesus. A luz brilha mais quando a treva é mais densa. No ardor das batalhas contínuas, apareceram heróis antes anônimos e estoicos, aplicando as suas forças na preservação dos ideais ancestrais que geraram o progresso e facultaram encontrar a harmonia e o reino dos céus na terra. Desse modo, tivemos horas refertas de trabalho cristão e fraternal.
Portanto, à medida que o tempo passava, anotava em seus sentimentos uma ansiedade crescendo, em ondas de ternura, pelos sofredores humanos. À noite, providências haviam sido tomadas para preservar o santuário de trabalhos mediúnicos, impedindo a entrada em sua área física de espíritos não convidados. Servidores do Cristo cercaram todo o agrupamento de edifício igualmente envoltos numa claridade que provinha do alto e o circundava. As primeiras horas da madrugada demandaram aos recintos mediúnicos e a movimentação era inusitada. Mais de uma vintena de espíritos da cidade visitada ali se encontravam em aturdimento, conduzidos por hábeis amigos espirituais. Outros, zombeteiros e frívolos, observavam o que se passava e aqueles que se deveriam comunicar adormecidos ou semi-inconscientes sobre cuidados espirituais. O irmão Gracindo e outros companheiros da organização física, em parcial desdobramento pelo sono, e convidados encontravam-se conduzidos, alguns sem o saberem, enquanto Malvina e os nossos, após a prece de abertura, colocaram-se em posição de servir mediunicamente. Foi Malvina quem primeiro entrou em transe sob a influência do bispo de nome ocultado, que já houvera sido atendido antes e fora conduzido a uma câmara de tratamento. O aspecto lupino em que se apresentava era comovedor. Despertando em plena lucidez, bradou: "Estou de volta inesperadamente para vocês. Venho em nome do meu Deus dar prosseguimento ao debate em que nos encontramos da primeira vez. Já instalamos o período de ódio entre vocês, os ditos cristãos espíritas, e assinalamos que estão próximos os dias da nossa vitória com os choques que se multiplicarão entre vocês, os usurpadores da felicidade dos pobres e das camadas esmagadas pela sua desfastatez e insanibilidade. Acreditam, por acaso, que nos deixamos atemorizar por falsas teologias sobre Deus, imortalidade e justiça? Não aceitamos esses contos de fadas, nem outros mecanismos de fuga da realidade, que são as nossas misérias, soberba e desventura? Estão equivocados, tudo se acaba, consome-se com o tempo. Aqui temos duas correntes filosóficas, a esotérica e a esotérica, uma esotérica com S e a esotérica com X. A esotérica com S pensa para dentro, são as coisas interiores, e a esotérica para fora, as exteriores. Continuando. Entre nós, os sábios, conhecemos a desagregação do ser e a sua consupção, aniquilamento na poeira da energia, e os esotéricos ensinamos a imortalidade na qual cada um se extingue e se expressam recompensa e punição. Só existe o caos em tudo, e nós somos as sucessivas ondas do nada ainda cristalizadas. Vão se diluindo as mais grosseiras, depois as mentais ainda cristalizadas, e assim sucessivamente até o nada. Para nós, somente o prazer e o ódio a quem interfere em nossos planos ou tenta criar-nos embaraços nessa luta sem quartel contra a estupidez que dominou os séculos e a ignorância em que todos foram mantidos os seres humanos. Viemos restaurar o nada histórico, preparar-nos para a consupção. Temos que aproveitar, enquanto permanecem os resíduos da organização mental, que tivemos que aguardar a desintegração ou para o esquecimento. Coitado dessa pessoa, não é? Continuando. A nada tememos e nos submetemos à força maior que nos encaminha ao máximo da loucura. Não é qualquer um que lhes fala, mas um príncipe da igreja decadente. Despertem, hipnotizados pelos mitos, vitalizados pela esperança da vida eterna. Para que eterna? Tudo se consome num átimo. Para que a sobrevida? Hoje veremos isso em nosso debate. Eu na morte, vocês no equívoco da vida. Preparem-se para desfrutar e matar aquele símbolo de algo que jamais existiu, semelhante a Krishna, Zeus, Atom, ilusões. Deu ruidosa gargalhada. A médium reproduzia os meneios e movimentos do comunicante. Embora suas palavras se revestissem sempre de ironia, o rosto estava marcado pela dura expressão de lobo. Era a primeira vez que ouvia tão terrível sentença de aniquilamento da criação. Embora se encontrasse
com as funções mentais, emocionais e dispositivos complexos da vida, a tudo considerava de natureza imaginária. Compreendi melhor o comportamento de filósofos, artistas, belos cidadãos de ambos os sexos, que defendem a ideia equivalente de que o acaso reúne moléculas a seu bel prazer para consumi-las depois em vapor imaginativo. O nosso Eurípides Barçanufo era o dialogador que nos deixou realizar a catarse que o outro anelava e que fez com alegria, a fim de poder entretecer considerações conforme aconteceu. Embora as defesas de estrutura no recinto dedicado à oração e ao socorro da caridade, as emanações mentais e estudações dos convidados, a comunicação espiritual deixavam no ambiente saturado de energias deletérias, com a presença massiva de entidades interessadas, algumas das quais vinculadas psiquicamente ao comunicante. Haviam ruídos e ouviam-se gritos, exclamações de alguns doentes em situação mais complicada. Na pausa que se fez natural, Eurípides expôs: seria sem dúvida uma aberração da lógica e do conhecimento podermos contemplar o universo e tudo quanto abarca, fosse ele autoedificador que atingiu um estágio de beleza e aperfeiçoamento nos seres humanos, ser resultado do nada, qual se fosse nada, força cósmica que lhe deu origem. Mudaríamos somente de designação, substituindo Deus por natureza, nada ou equivalente. Sempre chegaríamos ao ponto inicial, a grande interrogação que tem estado presente no infinito do tempo. Esse conceito estúpido não pode vigir em mente igual ao do Sr. Bispo, conhecedor de Santo Agostinho, das suas conclusões a respeito da vida e sobre a sua origem. Os primeiros cristãos contemplavam-se com a criação realizada pelo Pai de amor e não a discutiam. Com o tempo e o múltiplo surgimento de teses a respeito do ser humano e do seu destino, os filósofos e teólogos sofisticaram a simplicidade da crença aos padrões da cultura e surgiram as variadas escolas de pensamento, entre as quais está a criação divina. O nosso objetivo não é filosofar, porém estabelecer padrões morais de comportamento para a vivência imortal. A sua negligência religiosa, enquanto na terra, e conduta irreprochável, oculta sob o manto da fé, transtornaram-lhe a mente, e o Senhor optou pela solução mais simples e estúpida, que finge aceitar entre conflitos que o atormentam. A sua é a perseguição aos discípulos de Jesus, assim como ele próprio demonstraram que se trata de uma realidade que os fatos confirmam. Primeiro veio Jesus anunciar o seu reino e vivê-lo, depois os seus exemplos no cotidiano, culminando com a morte, que seria a consumação. E ele ressuscitou com o mesmo corpo, tão igual e comum, que se alimentou do peixe assado na sala em que apareceu aos seus. Não se trata de uma concepção, de uma fantasia, de um fenômeno asilado, porque a cena se repete inúmeras vezes naqueles dias e periodicamente até hoje. A vida é imperecível e iremos demonstrar-lhe. Por ocasião do seu ministério religioso, fez voto de castidade e, não obstante, desrespeitando o compromisso, seduziu diversas criaturas ingênuas ou invigilantes, dentre diversas jovens, Marcela, de pouco mais de 14 anos. E o fez num dos lugares denominados sagrados, o confessionário. Perturbado pela degradação interior e pelas elucubrações perversas na área do sexo, sentiu-se fascinado pela infanta, que se sentiu atraída pelos seus gestos e palavras de hábil sedutor. Com o tempo e as facilidades que a posição eclesiástica lhe concedia, logrou seduzi-la prometendo futuro consórcio matrimonial. Logo cumprisse determinados regulamentos com os quais a iludiu. Não vá adiante, caluniador, bradou com aspereza. Sim, claro que irei, redarguiu-lhe o venerando apóstolo. Utilizou-se da infeliz menina, que passou a ser maltratada por algumas das beatas que o vigiavam também com interesse insano. Mas quando, inesperadamente, ela descobriu que estava grávida e lhe contou, sua reação foi covarde, perversa, propondo o aborto imediatamente antes que os sinais a denunciassem, sem alternativa. Movimentando o seu círculo de desvairados, soube de um médico aborteiro,
e quase ao terceiro mês eliminou a vida em floração que a jovem carregava no ventre. Ela era frágil, insegura, sabia o que estava em pecado e, após confessar-se com seu algoz, resolveu por suicidar-se na tentativa louca de livrar-se do clamoroso erro. Que tristeza, não é, meus amigos? Por isso que ele nega tudo, porque ele acha que negando Jesus, ele nega todos esses erros. Muito, muito triste. Mas vamos continuar no próximo vídeo, para que o capítulo não fique muito longo. Até o próximo.